Olá, bem-vindo a este programa O Dição Quer Saber. Hoje temos um convidado especial. É casado e chegou à Igreja de Espinho em 2017. Tem 2 filhas e 3 netos. Já adivinharam quem é? Vamos fazer a ligação ao estúdio onde estão os nossos entrevistadores. Olá, estamos com o pastor Luís Rosa. Vamos conhecer um pouco melhor. Com que idade você encontrou a Igreja Adventista? Eu encontrei a Igreja Adventista quando eu tinha 14 anos. A minha mãe é que me levava à igreja e ao princípio eu não gostava muito de ir à igreja, mas depois comecei a gostar. Tinha lá muitos jovens, muitas crianças e eu gostava de ir. Sabes, uma coisa que eu gostava muito da igreja eram os acampamentos com os desbravadores. Eu já sonhava, antes dos acampamentos acontecer, eu já sonhava com isso. Eu quase nem dormia só a pensar nisso. Fiz muitos amigos, gostávamos de brincar. Ao sábado estávamos sempre juntos. Os rapazes jogavam à bola, as meninas faziam outros jogos. Foi um tempo muito feliz. Pastor, qual foi o seu primeiro cargo na igreja? Matias, o meu primeiro cargo na igreja foi secretário da escola sabatina. Primeiro cargo. Mas o que eu mais gostei de fazer foi ser vice-diretor da escola sabatina filial, que era uma escola sabatina que havia para pessoas crescidas, à sexta-feira à noite. E havia muitas visitas e eu estava entusiasmado com isso. Era uma coisa muito interessante de fazer, estudar a Bíblia com aquelas que não conheciam a Bíblia. Ok? Foi muito giro isso. O que é que eu gostava mais de fazer na igreja? Tudo menos cantar. Mas acabei por entrar no coro. E às vezes os meus colegas diziam assim, olha, canta baixinho, que eu desafinava um bocado. Quando era jovem, qual era a profissão que queria ter? Olha, o que eu queria ser quando era jovem era músico. Só que era estranho isso, não era engraçado, porque eu não tinha jeito nenhum para a música. Mas eu queria ser músico. Depois queria ser cientista, mas também não era isso que eu mais percebia, não é? O que eu gostava mais acabei a gostar mais de ler, estudar, ler livros. E assim, uma coisa engraçada que eu te vou dizer. Quando eu era mais jovem, eu comecei a trabalhar com 9 anos. Tu tens 7, não é? 6. 6. Olha, eu com 9 já comecei a trabalhar, vê lá tu. Depois, aos 13 anos, eu trabalhava de dia e estudava de noite. À noite ia para a escola. E à volta das 5 da tarde, 5 e meia da tarde, vinha para casa às 11. E a primeira vez que eu tive um problema com o sábado foi que eu tinha que ter aulas que eu gostava muito já no dia de sábado, às horas de sábado. Então eu fui ter com a professora e disse, olha, eu sou adventista do 7º dia e gostava de não ter aulas já no dia de sábado. Ela disse, no dia de sábado? Não temos aulas ao sábado. Temos. Não temos aulas ao sábado. E depois disse à professora, sabe que o sábado começa ao pôr do sol de sexta-feira. Ela ficou muito admirada com isso. Isso o sábado começa ao pôr do sol. E eu gostava de não ter aulas nessa hora. Mas naquele tempo era muito difícil. E ela disse, olha rapazinho, eu não sei o que é que eu posso fazer, eu vou falar com o diretor. Eu orei muito a pedir a Jesus para ele fazer com que eu não tivesse aulas ao sábado. Então, na semana seguinte, foi uma sexta-feira, numa semana seguinte, eu falei com a professora e ela disse, olha, afinal, até estou admirada com isso, o diretor disse que tu podias ser dispensado das aulas. Tens é que provar que és um bom estudante e que tens boas notas. E assim foi. E eu aplicava muito a estudar, para ter o sábado livre. E correu bem. Por que decidiu ser pastor e com que idade tomou essa decisão? Olha, meu querido, vou-te dizer, eu não decidi ser pastor, não fui eu que escolhi. Eu até estava surpreendido. A história é engraçada porque foi assim. Eu já tinha quase 30 anos, tinha 30 anos já, e um dia eu estava a entrar na igreja e um amigo meu, à entrada, disse assim, Luís,
porquê que tu não vais porquê que tu não vais ser coportor? Eu achei aquela pergunta estranha, mas aquela pergunta ficou sempre na minha cabeça. Eu não conseguia dormir com aquela pergunta. Assim, vai ser coportora? Eu já tinha uma empresa, não precisava de ser coportor, mas... Então, eu percebi que Deus estava-me a chamar para trabalhar para Ele, exclusivamente. E então, eu decidi mesmo ser coportor. Deixar a empresa onde a minha empresa, deixar a minha família, que era uma empresa familiar, e fui fazer coportagem. As pessoas estavam todas muito admiradas, a minha família, os irmãos da igreja. Eu assim, então, mas agora, já com uma família constituída, vai para a coportagem, isso não é um trabalho certo. E eu dizia, se Deus me chamou para eu ser coportor, eu vou ser coportor. Quando Deus chama, nós respondemos. E a verdade é que no primeiro mês que eu fiz coportagem, eu fui o segundo maior vendedor. E isso calou a boca das pessoas. E eu disse ao Senhor Jesus, na minha oração, disse assim, olha, Senhor, eu não preciso de vender muito dinheiro, eu só quero fazer aquilo que tu desejas, que tu queres que eu faça. Pronto, e a partir daí, Deus estava a preparar as coisas para me chamar para a vida pastoral. E quando eu percebi isso, tive que falar, já era casado, não é? Tive que falar com a minha mulher, um dia, quando ela chegou do trabalho, e eu também conversámos. E ela disse, tu tens a certeza que é isso? Como é que tu sabes que Deus está-te a chamar? Eu não sei responder exatamente a isso. Sinto no meu coração que Deus quer que eu faça isso. Então, como ser pastor, nós já somos casados, eu não posso ir sozinho. Tu tens que estar de acordo com isso. Então, tens que orar sobre isso. Isso eu disse à minha mulher. E ela orou sobre o assunto, pensou e disse, então, Deus chama-nos os dois, vamos os dois. Então, fomos estudar. Eu já tinha mais de 30 anos. Quando eu fui para a Faculdade de Teologia, eu penso que já tinha 32 anos. Normalmente, os jovens que vão estudar para pastor têm à volta de 20, 21, 22. Eu já tinha mais de 10 anos do que isso. Mas correu bem. Estou aqui, já a ver. Graças a Deus. Quando regressa, qual foi a primeira igreja onde foi colocado? Quando eu regressei da Faculdade de Teologia, na altura, o pastor que era o presidente da União Portuguesa das Igrejas em Portugal era o pastor Morgado. Então, ele pediu-me se eu não me importava de ir para o Alentejo, para uma terra onde não havia igreja. Eu achei muito interessante, era um desafio grande. E eu disse, então, mas qual é a terra? E ele disse, é a cidade de Moura, na margem esquerda do Guadiana. Não temos lá a igreja, mas temos lá algumas pessoas adventistas. Temos uma médica, o marido e a mãe do marido. Portanto, a sogra, nesse caso, daquela irmã. Chama-se doutora Helena Arvelos, que é uma grande amiga minha. Então, nós fomos todos para lá. Eu, a minha mulher e as minhas filhas. Para Moura não havia igreja. E era interessante porque a cidade de Moura, eu quero dizer isso, é uma cidade pequenina que não tem mais de 5 mil habitantes. O concelho todo tem para aí umas 10 mil habitantes. Mas são pessoas muito simpáticas. Mas não havia igreja adventista. Então as pessoas, quando eu falava com elas, ficavam muito desconfiadas. O que é que esta pessoa vem para aqui fazer? O que é que ele vem aqui falar? Mas pronto, já conheciam a igreja adventista porque as pessoas diziam que era a igreja da doutora Helena. Não era a igreja adventista. Se alguém fosse lá e perguntasse, olha, sabe onde é que é? Porque depois comprou-se uma sala para fazer a igreja, que ainda não tinha ninguém, estava só a sala. Se alguém fosse lá perguntar onde é que é a igreja adventista, ninguém sabia. Mas se dissessem assim, olha, onde é que é a igreja da doutora Helena? Toda a gente sabia. E foi assim durante muito tempo. E eu fiz muitos amigos naquela cidade. Gostava de andar pela cidade, não é muito grande. Com os comerciantes, falava com as pessoas, cumprimentava. Comecei a fazer amigos, mas o que foi mais interessante foi, como eu gosto muito de desbravadores, tições, essas coisas, havia muitos meninos na rua a brincar. Então, eu e a minha mulher combinámos assim. Vamos vestir a nossa farda, pôr o nosso lenço e vamos convidar as crianças que estão na rua a fazer jogos e cantar hinos e fazer essas coisas assim. Então, começámos a falar com as crianças, eles viram a farda, acharam interessante
E disse, vocês querem fazer uns jogos? Eu disse, queremos. Então nós combinámos os jogos e fazíamos jogos e depois cantávamos uns hinos, ficavam todos entusiasmados. E chegámos a ter um clube de tições de 37 tições. E depois também desbravadores, eram quase 40 desbravadores. Só o desbravador de tições era uma igreja completa. Foi assim que começou a igreja. Depois os pais e as mães e os amigos começaram a vir à igreja e assim fez-se uma igreja adventista do sétimo dia na cidade de Moura. Foi a primeira igreja onde eu estive. Não havia. Depois passou a haver. Percebeste? Depois passou a haver com os meninos, as crianças. E à sexta-feira à noite, também me lembro disso, que era muito interessante. Nós convidámos as crianças para ir à nossa casa, para fazermos jogos, sexta-feira depois do pôr do sol. Eu fazia uma meditação, cantávamos hinos e era muito, muito interessante. Foi a experiência mais bonita da minha vida como pastor. Quantas igrejas teve? Quantas igrejas eu tive? A ver se eu me lembro. Primeiro tive Moura, depois a igreja do Caode, do colégio, a igreja do Funchal, a igreja da Assomada, a igreja do Machico, a igreja de Porto Santo, a igreja da Vince, a igreja de Canelas, a igreja de Gaia, mais a igreja de... como se chamava aquela igreja? A igreja de Irmesinde. Está aqui a faltar uma da zona de Irmesinde. Já vou em 10, né? Não, eu já vou lembrar-me daqui a bocadinho. Depois foi, já disse, a Vintes e Canelas. Depois foi Oliveira das Meias, Santa Maria da Feira e Espinho. Falta-me uma. Falta-me uma que eu não me lembro. Foram 14 igrejas. Como foi mudar de 5 em 5 anos? Pois é, os pastores de 5 em 5 anos mudam de igreja. E é complicado, não é? Porque a mudança mais difícil que eu fiz foi ir do Porto para a Madeira, para a Ilha da Madeira. Tive que mandar todas as mobílias e o carro dentro de um contentor. Depois, quando regressei, a mesma coisa. Estragaram-me o carro, estragaram-me as mobílias, foi um bocadinho aborrecido. Mas, é assim, depois para montar a casa é muito complicado, não é? Porque tem que se montar tudo, tem que se desmanchar as caixas, os pacotes, as panelas, e de uma confusão. Durante aí, um mês ou mais do que isso, andamos a arrumar a casa de 5 em 5 anos. Mas o mais difícil de mudar, quando se muda, é para as crianças, para os filhos dos pastores. E eu tinha e tenho 2 meninas, agora já são crescidas, já tenho netos, mas eram pequeninas como tu, e era muito difícil para elas mudar de igreja, porque elas mudavam, perdiam os amigos, não é? Mudavam para uma igreja e os amigos que elas tinham lá na outra igreja já era muito longe, não é? No Alentejo fizeram muitos amigos, vim para o Porto, são para aí quase 300 km de distância, fica difícil para as crianças, é verdade. Mas quando elas perguntavam, elas ficavam tristes e diziam, papá, por que tu és pastor? E eu disse assim, olha, eu sou pastor porque Deus quis que eu fosse pastor. E a melhor profissão do mundo é ser pastor. Elas agora estão bem. As filhas agora já são mamãs, já compreendem melhor as coisas. Tomás, temos alguma pergunta? Sim, temos. O pastor tem lenço líder. Passou algum momento com um jovem que o tenha marcado? Bem, eu tenho um lenço líder já há muitos anos mesmo. Uma história interessante acerca dos desbravadores. Quando eu tinha 22, 23 anos, ainda não havia desbravadores em Portugal. E foi um casal americano, Alan Steele e Andrew Steele, que formaram o primeiro clube de desbravadores em Lisboa. E depois seguiram-se mais 2 ou 3 clubes. O Clube da Igreja da Amadora, que fui eu que formei, o Clube da Oliveira do Douro e o Clube da Igreja de Cascais. E houve muitas aventuras que se viveram interessantíssimas
no Clube dos Bravadores. Eu passava praticamente mais tempo, ao fim de semana, era domingos, era dedicado durante a semana. Eu preparava as atividades para os clubes, liderei clubes bravadores, clubes de tições. Talvez a história mais interessante que eu tenho com os bravadores foi numa saída. Um domingo nós saímos muito cedo para fazer aquilo que nós chamávamos de nomadização, porque era viajar com bússola, com mapa, por lugares que eram desconhecidos na altura, não é? No meio da natureza. A determinada altura do nosso percurso, um desbravador veio a correr. Eu tinha mandado ele como uma espécie de batedor para ir ver o que é que se passava à frente. E passado uns 5, 10 minutos ele veio a correr, esbaforido: chefe. Disse: o que é que se passa, rapaz? Respira, o que é que foi? Então ele quase que não conseguia falar e que só apontava. Então nós estávamos num planalto e o que ele tinha encontrado era um ninho de águia. E havia ovos dentro do ninho de águia. E eu, quando me apercebi disso, mantive uma distância segura, porque naturalmente que a mamã águia poderia regressar a qualquer altura e não devia estar muito longe, e isso poderia não ser seguro para as crianças. Foi a aventura mais interessante que eu vivi com os desbravadores. Tomás, tens mais uma pergunta? Sim. Como posso eu, Tição, servir a Deus? Como é que o Tição pode servir a Deus? Bom, ser Tição já é uma maneira de servir a Deus, porque se aprende muitas coisas boas no Clube de Tições. E, para além disso, uma maneira de servir a Deus é ser amigo de Jesus. Porque um amigo de Jesus, que tem Jesus no coração, também faz muitos amigos. Na escola, podem ser os vizinhos. E outra coisa também que é importante é, em casa, no lar, os meninos e as meninas podem ajudar nas tarefas. E ser meninos asseados, meninas asseadas, arrumam as suas coisas, não respondem mal, não falam alto. É uma maneira de servir a Deus. Jesus fica feliz quando as crianças também são felizes. Nós temos tantos exemplos na Bíblia que nos mostram. Por exemplo, José é uma história que eu gosto muito. José era uma criança muito feliz, porque ele gostava muito de ouvir falar sobre Deus e gostava de fazer as coisas que Deus lhe pedia, as coisas que Jesus pede na Bíblia, que estão escritas na Bíblia. E era uma criança feliz e fazia o seu papá feliz, os seus amigos. Isso é uma maneira de servir a Deus que eu acho que é interessante. Para finalizar, qual é o seu hino, versículo e personagem preferido da Bíblia? Olha, eu tenho várias coisas assim que eu gosto muito, mas talvez eu vou dizer que o hino que eu gosto mais da Bíblia é Sob Suas Asas. Já não me lembro, 327, se não estou em erro, do hinário. Sob Suas Asas. E o versículo mais bonito é um versículo do profeta Isaías, passagem bíblica, que diz assim: pode uma mãe esquecer-se do seu filho, mas ainda que ela se esqueça, eu não me esquecerei de ti. Quem diz isso é Jesus, não é? Que ele gosta, ele tem-nos tanto amor, mais do que uma mãe pelo seu filho. Portanto, já disse o hino, já disse o versículo, e o personagem é o Gideão. Gosto muito do Gideão, porque ele era valente e também era humilde, porque ele achava que não era forte o suficiente. Mas Deus disse: tem coragem que eu vou ser contigo. E depois ele foi um herói da Bíblia. Vamos ouvir o hino Sobre Suas Asas em forma de poema. Sob suas asas estou descansando, ainda que noite confiante eu estou. Sob suas asas vou sempre abrigado, fui redimido e seu filho já sou. Sob suas asas refúgio eu encontro, meu coração poderá descansar. E se este mundo não presta socorro, sob suas asas a paz é de achar. Sob suas asas, promessa preciosa, sempre me posso do mal ocultar. Salvo em Jesus e confiante na graça, nada no mundo me pode abalar. Descansarei, descansarei, sob suas asas benditas.
Ao seu abrigo, pois gozarei paz e alegria infinitas. Chegou ao fim a nossa entrevista. Agradecemos ao pastor. Temos uma pequena lembrança que será dada pela Mara. Uma prenda tão gira. Obrigado. É uma prenda dos Tições? É? Deixa eu ver aqui. Uau, que fixe. Tições PIN 2022. Olha só. É giro? É bom? Muito obrigado. Um beijinho a vocês todos. O momento musical de hoje será cantado pelos Tições, pela Karine, pela Matilde e pela Beatriz. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Eu quero ser um vaso de honra, moldado pelo Senhor. Espero que tenham gostado. Até ao próximo programa.